Boa tarde, amados irmãos, paz seja convosco. Bom, vamos dar um início mais uma vez na live. Vamos estar louvando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E logo depois a gente vai estar entrando na palavra. Hoje, capítulo 40, né? A palavra de Deus, muito importante para alimentar o nosso espírito. Então vamos louvar apenas 2 louvores aqui. E em seguida a gente dá início na palavra, né? Glórias ao teu santo nome. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia.
Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus. Vamos continuar louvando e adorando. Daqui a pouco a gente entra na palavra, irmãos.
Esse louvor é um pouco tanto alto, estou um pouco sem voz também. A voz acaba sumindo, mas enfim, o importante é louvar e adorar a Deus. Irmãos, vamos estar orando antes da palavra, né? Para que Deus possa abençoar a nossa vida e nos dar direção. Amém? Senhor meu Deus e maravilhoso Pai, soberano e altíssimo é o Senhor. Diante da tua gloriosa presença, em nome de Jesus, pedimos a ti, ó Pai, que abençoe este momento da palavra. Abençoa cada vida, meu Pai, que parar nesta live, que se atentar a ouvir a tua palavra, que o Senhor possa derramar sobre ela bênção, unção. Abra a nossa mente, o nosso coração para receber a tua palavra, Senhor. Para que possamos guardá-la no nosso coração e viver conforme o Senhor tem ordenado. O Senhor possa nos lavar com o teu sangue e nos ensinar, ó Pai, o caminho que devemos andar. Abençoa neste momento a nossa vida, cada casa, cada lar, onde a tua palavra neste momento entrar, que o Senhor possa fazer milagres, possa abençoar, ó Pai, e fazer prosperar em abundância, porque aonde o Senhor está, ó Pai, tudo é abundante. Que o Senhor possa abençoar, Senhor Jesus, desde o mais novo ao mais velho, e que seja feita a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, hoje a palavra, né, vamos estar dando continuidade à nossa leitura, né, no livro de Jeremias. Hoje, capítulo 40, cujo título é Jeremias vai a Gedalias. Nos diz assim: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois de Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixara ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém, de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia, tomou o capitão da guarda a Jeremias e disse-lhe: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar, e o Senhor o trouxe e fez como havia falado, porque pecastes contra o Senhor, e não obedecestes a sua voz. Portanto, vos sucedeu isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde parecer bom e reto aos teus olhos ir, para ali vai. Mas, como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles, os seus homens, que o rei de Babilônia tinha nomeado a Gedalias, filho de Aicão, governador da terra, e que havia confiado os homens e as mulheres e os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos à Babilônia, vieram ter com Gedalias a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã e Jonatas, filho de Careá, e Saraías, filho de Tanumete, e os seus filhos de Efai, o Netofatita, e Jezanias, filho de um Maacatita, eles e os seus homens. E jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Sefã, a ele e aos seus homens, dizendo:
não temais servir aos caldeus. Ficai na terra e o servi o rei de Babilônia, e bem vos irá. Quanto a mim, eis que habito em Mispá, para estar às ordens dos caldeus, e vierem a nós, e vós recolheis o vinho e as frutas de verão, e o azeite, e colocai-os nos vossos vasos, e habitai nas vossas cidades. Do mesmo modo, todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado alguns em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Sefã. Então voltaram todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, e Gedalias a Mispá, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias e Mispá, e disseram-lhe: Bem sabes que Baales, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida, mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo, em Mispá, dizendo: Irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, de modo que todos os judeus que se têm congregado a ti fossem dispersos, e perecesse o restante de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: Não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Amém? Eu vou estar lendo aqui também a explicação, para que a gente possa entender sobre essa história aqui, né, meus irmãos? Eram correntes que aprisionavam muitas pessoas ao mesmo tempo. Eram correntes que aprisionavam muitas pessoas ao mesmo tempo. Elas foram usadas para levar os judeus cativos à Babilônia, Ramá, a Babilônia. Ramá era uma cidade próxima de Jerusalém, onde os grupos de exilados de toda a região de Judá ficavam reunidos antes de partir. Jeremias foi levado para lá, até ter seu destino definido pelo rei. Nebuzaradã, capitão da guarda do exército babilônico, fez uma declaração atípica para um estrangeiro. Ele afirmou que a destruição da nação aconteceu exatamente como foi predito por Jeremias. O oficial reconheceu ainda que o mal veio por causa da desobediência do povo ao seu Deus. Isto é, quem entregou Judá nas mãos dos caldeus foi a justiça divina, e não o poderio bélico ou a coragem de Nabucodonosor. E se te apraz, foram dadas a Jeremias a liberdade e a opção de escolher entre viver na Babilônia, sendo bem tratado por Nabucodonosor, ou continuar em Judá. Ele escolheu continuar em sua terra natal e ajudar Gedalias em sua missão de governar a nação. A benevolência concedida ao profeta era resultado da fé e do temor a Deus que durante toda a sua vida ele havia plantado. Ou seja, Jeremias obedeceu, sofreu e permaneceu confiando no Altíssimo, por isso foi recompensado por ele. Gedalias. Os judeus que estavam em Moabe, Amon e Edom são os que haviam fugido para as terras vizinhas antes do cerco babilônico. Quando eles viram
que o perigo havia passado e um novo governador havia sido constituído, decidiram voltar. Esse homem de confiança, designado pelo rei caldeu para cuidar de Judá, era Gedalias. Não lhes deu crédito. Nem todos os que voltaram para Judá estavam dispostos a se submeter a Gedalias. O novo governador era um homem bom, que visava a paz para restaurar a nação em ruínas. Por isso, pedia que ninguém se revoltasse contra o jugo caldeu naquele momento. Entre as pessoas do seu convívio havia um homem chamado Ismael, que tensionava matá-lo. Embora Gedalias fosse íntegro e fiel, foi prejudicado por sua ingenuidade. Joanã, um oficial do exército judeu, o alertou a respeito das más intenções de Ismael. Porém, ele não foi ouvido. Gedalias, além de não acreditar em Joanã, o acusou de falar inverdades. Aprendemos com isso que o Altíssimo tenta nos avisar, por diversas maneiras, sobre as situações de perigo e as armadilhas do diabo. Assim como tentou alertar Gedalias contra a cilada do falso amigo Ismael. No entanto, nem todos são cautelosos e sensíveis à voz de Deus. Por isso passam por problemas que não precisavam passar. Amém? Bom, a gente vê e se nota pela explicação que muitos, sofreram pela desobediência. Jeremias havia profetizado algo sobre este povo, e esse povo não deu ouvido, duvidou. Pois Jeremias foi preso, foi cativo, e assim veio sobre aquela terra realmente, sobre aquele povo, o que Jeremias havia profetizado através das palavras que Deus colocara na sua boca. E logo após, o capitão Nebuzaradã ter notado isso, mandou resgatar então a Jeremias, porque realmente havia acontecido aquilo que ele havia profetizado. Mas aí a gente pode se dizer que já foi tarde, pois já havia acontecido o que Jeremias tinha profetizado, porque o povo não obedeceu. Mas a gente vê também que Deus honrou a Jeremias, um homem obediente que estava servindo, que estava sofrendo há muitos anos, ministrando para um povo desobediente, um povo que foi cativo por 70 anos, e ainda assim Jeremias estava ali firme, sozinho, dirigindo esse povo. E sofria muito, sofria açoites, era preso, era solto, foi jogado numa cisterna, tiraram ele, depois o prenderam, então... mas ainda assim a mão de Deus estava sobre a vida dele. Porque Deus, ele honra quem o honra. Deus não desampara o justo, e isso nos diz a palavra do Senhor. Então, quando Deus fala contigo, é importante a gente obedecer. Eu sei que somos falhos, somos pecadores. Eu sou falho, eu sou pecador, eu também erro. Mas eu sou conhecedor da palavra. Eu tenho que ter em mente que eu, sendo conhecedor da palavra, está tudo sendo anotado lá nos céus, cada ato que a gente faz. Então, se vir retaliação, se vier algo sobre minha vida, não adianta eu questionar o porquê tal coisa está acontecendo, sendo que é eu que estou andando desobediente da palavra do Senhor. Tem que ter direção, que a mão de Deus ela pesa, porque Deus é justo e Ele requer de nós que sejamos fiéis à palavra dele, andando em santidade e obediência à palavra. E assim foi Deus na vida deles. Então, não adiantaria esse povo esperneguiar, digamos assim, depois de ter acontecido o que Deus havia falado que aconteceria se houvesse desobediência. Importante a gente trazer o que a gente lê para a nossa vida. Esse povo está sofrendo por desobediência. Esse povo está vivendo o que está vivendo por desobediência. Então a gente tem que olhar para a nossa vida e falar, poxa, como que eu estou vivendo? Porque o mesmo Deus que dirigiu esse povo é o mesmo Deus que nos guia, é o mesmo Deus que nos trouxe a vida. Ele é imutável, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então Deus não muda, ele é o mesmo. A gente tem que tomar cuidado com as nossas ações, porque toda ela traz consequência.
Deus nos diz que, né, Ele é justo para nos deixar plantar qualquer coisa, né, mas também Ele é justiça para fazer a gente colher. E vamos pagar. Então a gente tem que se atentar a isso. Amém? Vou ficando por aqui. Fica na paz do Senhor Jesus. Compartilha a live para que Deus abençoe mais vidas, né, e alcance mais pessoas. Porque todos nós temos que conhecer quem é Deus. Temos que saber da palavra do Senhor. Deus abençoe a tua vida, o seu caminho, e a paz seja convosco.